Que as câmaras municipais têm números diferentes de vereadores de uma cidade para outra, isso você já sabe. Quem é daqui de Florianópolis sabe que temos 23 vereadores. A cidade de São Paulo, capital, tem 55. Curitiba são 38 vereadores. Vários municípios têm 9 vereadores no Legislativo Municipal. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai saber como é definido o número de vereadores em cada Câmara Municipal. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o número de vereadores da sua cidade está definido na Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição do município. Mas a Constituição Federal define alguns limites para a composição da Câmara. E para saber quantos vereadores um determinado município tem, a gente tem que levar em conta o número de habitantes de cada cidade. E a Constituição Federal vai determinar um limite, um número máximo de vereadores para diferentes faixas populacionais. Lá no artigo 29 da Constituição Federal, você vai encontrar assim: para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de A. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, B. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e até 30 mil habitantes. E o artigo vai trazendo várias faixas populacionais com um número máximo de vereadores para esse número de habitantes, até chegar em 55 vereadores nos municípios com mais de 8 milhões de habitantes, que é o caso da Câmara Municipal de São Paulo. Então, 55 vereadores é o número máximo que um município pode ter. Aqui em Florianópolis, já batemos a marca de mais de 500 mil de habitantes, ou seja, entraríamos na faixa aqui da letrinha I, 25 vereadores. Veja, municípios de mais de 450 mil até 600 mil habitantes. Só que a nossa Câmara Municipal aqui tem apenas 23 vereadores. Por quê? E aqui tem um detalhe que eu queria reforçar com você. Todas as câmaras municipais que eu conheço têm no mínimo 9 vereadores. Não conheço nenhuma câmara com menos de 9. Talvez pelo fato de a letrinha A, a linha A, dizer que são 9 vereadores para os municípios de até 15 mil habitantes. Mas se você ler com atenção esse inciso 4º da Constituição, do artigo 29 da Constituição Federal, você vai ver que ele dá só o limite máximo de vereadores para cada uma das faixas populacionais e não um mínimo. Não diz que os municípios de até 15 mil habitantes têm que ter pelo menos 9 vereadores. Não, tem que ter no máximo 9 vereadores. Ou seja, poderia ter menos de 9. A situação aqui de Florianópolis é o exemplo disso. Se o limite fosse mínimo por cada faixa populacional, já teríamos que ter aumentado para 25 vereadores, concorda? Mas não é o caso, porque a Constituição Federal fala em limite máximo por faixa. Se você quiser fazer um exercício e tiver essa curiosidade, dá uma olhadinha na população aí do seu município, veja em qual faixa ele se encontra e veja se o número de vereadores está de acordo com o que determina aqui nesse artigo. Se não fechar, é porque certamente a população cresceu, mas o município entendeu que não seria necessário ou oportuno aumentar o número de vereadores na Câmara. A Constituição deixou essa liberdade para os municípios decidirem o tamanho do seu poder legislativo, porque os municípios brasileiros têm realidades muito diferentes uns dos outros. Às vezes, a cidade cresceu, mas ainda não tem condições financeiras de suportar mais vereadores ou qualquer outro motivo que seja. A gente já viu que os municípios têm autonomia política, administrativa e financeira, e se a Câmara entender que é melhor manter o seu número de vereadores, de cadeiras na Câmara, ela pode manter, porque quem define isso é a própria Câmara e não a Prefeitura, tá ok? Agora, além de obedecer esses limites máximos, também o que não pode é ser desproporcional, né? Uma população muito grande com pouquíssimos vereadores, porque a ideia é que a população esteja representada no legislativo e quanto mais vereadores, mais representação popular. Então, apesar de não ter um número mínimo obrigatório de vereadores, é importante ter bom senso para não tornar o legislativo muito pequeno, representando só um grupo privilegiado daquela cidade. Imagina a cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes,
tendo só 15 vereadores, por exemplo, sendo que o limite máximo da faixa para São Paulo é de 55. Seria péssima representação popular. Então, o princípio da representatividade e da proporcionalidade precisam ser levados em consideração na hora de definir o número de vereadores. Inclusive, o município pode até sofrer uma ação judicial e ser obrigado a aumentar o número de vereadores para deixar essa relação de representatividade mais equilibrada. Ah, Renata, por mim, pode diminuir o número de vereadores, eu não me sinto representada mesmo pelos vereadores aqui da minha cidade, pra mim tanto faz. Ah, é? Então, quem sabe, a gente não aproveita que ainda vivemos uma democracia e que estamos em ano de eleições municipais, não é mesmo? Para escolher melhor os nossos vereadores para os próximos 4 anos. E me conta, você concorda com o número de vereadores aí da sua cidade? Deixa aqui para mim nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.